Olá, galerinha do primeiro ano que está estudando Bioquímica com a professora Jaqueline França. Nós já vimos água e sais minerais, né, Bioquímica inorgânica. E agora nós vamos seguir com o próximo módulo, que é Bioquímica orgânica, né, constituída de carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Mas vamos lá, né? Coloquei aqui na internet porque, infelizmente, o meu computador ele está desconfigurando os meus slides, mas não tem problema, a gente vai estudar da mesma forma. Então, em biologia, os carboidratos recebem o nome de glicídios. Coloquei aqui, ó, glicídios. Então, no livro de vocês tem glicídios. Na nutrição, quando a gente se remete à nutrição, a parte nutritiva e tal, a gente estuda como carboidratos. Quando a gente fala de química, nós estudamos como grupo das oses. E quando a gente fala no popular, nós chamamos de açúcares. Então, popularmente conhecido como açúcares, né? Os carboidratos fazem parte da nossa alimentação, sim. Então, coloquei aqui alguns exemplos, né, para a gente ter a noção. Nós temos carboidratos ruins e temos carboidratos bons. Quando a gente coloca glicídios, carboidratos na internet, a gente encontra isso aqui, ó. Ou seja, os carboidratos bons é aquilo que a gente gostaria que a população ingerisse, né? Mas, infelizmente, tem muito isso aqui, ó. Tá vendo? Pastel, né? Queijos, sorvete, né? Biscoitos, chocolates, etc. Então, esses tipos de açúcares são ruins, considerados ruins para a saúde. E esse açúcar proveniente, né, de origem vegetal, nós temos ricos em fibras, como é o caso do pão integral, certo? E cereais, e entre outros que vão participar e fazer uma boa digestão, ok? Então, nesse caso, deixa eu colocar aqui glicídios, estrutura. Né? Vamos conhecer a estrutura de um glicídio, porque os glicídios ou carboidratos, né, como a gente queira chamar, eles são de fácil catabolismo, ou seja, são moléculas simples e fáceis de serem catabolizadas. Deixa eu colocar essa aqui, né, que é a mais conhecida, a famosa glicose, certo? Nós temos aqui, ó, apenas 6 carbonos, 12 hidrogênios, né? E 6 oxigênios. Nós conhecemos demais, né? A gente fala muito em sala de aula sobre a glicose, né? Porque por ser o carboidrato mais abundante, né, na natureza, e as plantas produzem, né, corriqueiramente. Temos também aqui a frutose, né? Então, como vocês estão vendo, basicamente, são estruturas formadas apenas por 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Claro que a gente vai ter, né, outros carboidratos mais complexos, né? Então, por isso, por ser o carboidrato, né, uma molécula considerada simples, é de fácil catabolismo pelo organismo. Então, a função dos carboidratos, glicídios, é exatamente energia imediata. Gente, nessas ligações aqui, né, nós temos armazenada energia, certo? Energia potencial, claro, né? Vamos falar um pouquinho de biofísica também. E quando essa molécula aqui é quebrada, ela libera energia, ok? Na forma de ATP, como a gente vai estudar, né? Quando a gente for estudar respiração celular aeróbica, a gente vai perceber isso, a quebra da glicose, a glicólise, certo? Mas não é este o conteúdo, vamos voltar para o conteúdo exatamente de carboidratos. Então, como eu falei, né, função imediata de energia. Então, um corredor, um maratonista, né, um profissional que precisa vencer uma maratona, ele vai, no momento antes, né, um pouquinho antes da prova, ele vai exatamente ter uma alimentação rica em carboidrato. Por quê? Porque ele vai precisar de energia naquele momento imediata. Beleza? Então, falamos de estrutura, falamos de função, vamos agora para os tipos de glicídios. Nós temos 3 tipos de glicídios. São os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, ok? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma bem legal, né, pra gente mostrar. Aqui, ó.
Pronto. Os monossacarídeos são 3 mais conhecidos, né? Que é a glicose, a frutose e a galactose. E monossacarídeo quer dizer o quê? É a molécula mais simples do carboidrato. A glicose, no caso, eu não estou dizendo que os 3 juntos formam um monossacarídeo, não, gente. Forma um monossacarídeo, não. Quer dizer que a glicose é um monossacarídeo, a frutose é outro monossacarídeo e a galactose é outro. Então, nós vamos juntar esses monossacarídeos para formar sacarídeos mais complexos, certo? Como, por exemplo, a junção de uma glicose com uma frutose, nós formamos o disacarídeo, ou seja, 2 monossacarídeos, né? Chamado de sacarose, encontrado, inclusive, na cana-de-açúcar. Nós temos também a junção da glicose com a galactose, nós vamos ter a lactose, que é o açúcar do leite. O leite, né, ele também pode ter carboidratos, como ele também pode ter lipídios, né? É um alimento rico, também tem proteína, né? Nós temos a proteína do leite, nós temos gordura, ou seja, os lipídios, nós temos também açúcar do leite. Mas aqui a gente está estudando o quê? Açúcares, né? Glicídios, ó aqui, glicídios, tipos de carboidratos, tá vendo? Pode receber esses nomes. E a maltose, que é a junção de 2 glicoses. Então, os monossacarídeos são as moléculas mais simples de um açúcar, certo? E juntando vários monossacarídeos, nós teremos um polissacarídeo, né? Com função estrutural. Como assim estrutural? Ele vai formar, certo? Seres vivos, né? Como, por exemplo, a membrana que envolve a estrutura, né? Aliás, uma parede que envolve a membrana plasmática das células vegetais, nós temos a celulose. E nós temos também, né, parede celular, né, ao redor da membrana plasmática, no caso dos fungos, formado de quitina. Gente, isso aqui são açúcares, certo? Que formam estruturas dos seres vivos, né? A carapaça também, por exemplo, dos insetos, né? Quando a gente mata um inseto, que a gente escuta aquele famoso crack, a gente está quebrando a quitina, a gente está quebrando esse carboidrato, que é um polissacarídeo formado por vários monômeros, por várias estruturas de glicose, beleza? E também nós temos os polissacarídeos de função energética, né? A gente vai acumular várias moléculas de glicose. Esse é o armazenamento que os animais fazem, certo? O glicogênio, não só animais, como também os fungos. E a gente tem aqui um polissacarídeo, né? Várias moléculas de glicose armazenadas, como é o caso do amido, que é uma reserva que as plantas fazem, certo? Então, a gente tem glicogênio, no caso dos animais e fungos, e a gente tem o amido, no caso das plantas, como reserva de energia. Eles acumulam várias moléculas. Um exemplo bem simples de amido, a gente tem a batata inglesa, né, que vocês sabem que acumula uma quantidade de glicose, né, enorme, certo? Várias moléculas de glicose. A gente tem o trigo, então tudo que é formado, né, por amido, certo? Tem uma quantidade exorbitante de glicose. Ok, gente? Então, a gente vai ficar por aqui como uma base, né? Esse vídeo vai ser apenas uma base sobre carboidratos, beleza?